Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde eu falo tudo sobre web design, UI, UX, desenvolvimento de sites, tudo relacionado a essa área. Hoje eu tô aqui para trazer um vídeo bem legal para vocês. A gente vai estar criando uma landing page do zero, totalmente de graça, sem você precisar pagar nada, sem precisar pagar domínio, sem precisar pagar hospedagem, sem precisar pagar programa para fazer, sem usar código, sem nada. A gente vai fazer do zero, totalmente de graça. O site vai ficar no ar funcionando para você usar do jeito que você quiser. Fechou? Bora lá pro vídeo. Então vamos lá, rapaziada. Aqui dentro do Framer, eu tinha começado a criar o projeto, fiz uma parte, fiz a nossa hero ali, porém, eu vi que o meu áudio ele estava duplicado, ele estava puxando o áudio do microfone e do desktop também, então, da webcam, não sei da onde. Então ficou duplicado meu áudio, eu vou ter que gravar de novo essa parte aqui, mas ela é bem facinho também. Quando você abrir o Framer, que é onde a gente vai criar o site, você vai vir para uma tela como essa, mas sem os projetos. Vindo aqui em New Project, você vai criar um novo projeto. Criando esse novo projeto, você vai fazer o seguinte: aqui no desktop, onde está 1200, você não vai mexer por enquanto, você vai apertar F, vai criar um novo frame. Dentro esse frame vai ser a nossa estrutura onde a gente vai ter o conteúdo todo. Vai ser o main content, onde ele vai agrupar o conteúdo principal do nosso site. Clicando aqui no desktop e clicando em layout, a gente vai ativar o auto layout do nosso framer para ele auto layoutar todos os componentes. Então, sempre que você for criando novas seções, novos itens, ele vai se ajustando a esses novos itens e novas seções. O main content, ele vai ser responsável por essa parte aqui onde tem todo o conteúdo principal do site. O footer, ele vai ficar fora do main content. Por quê? Porque ele é o rodapé do nosso site, ele não engloba o conteúdo principal. Então a gente pode fazer o seguinte, apertar Ctrl D para duplicar o main content e aqui vai ser o footer. Perfeito. Vindo no desktop, a gente vai aqui na altura, troca de fixed para fit content, para ela acompanhar o conteúdo. Então, se eu selecionar o main content e aumentar, a altura do desktop vai acompanhar junto comigo. Perfeito. Posso selecionar esses dois e apertar ali para remover o preenchimento. Depois disso, se eu vir aqui nas pages, eu vou criar uma nova página para o meu Style Guide. O que é o Style Guide? É onde a gente vai definir o estilo do nosso site para quando a gente precisar criar os outros itens e outros componentes, eles já estarem prontos ali para a gente criar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar do outro projeto lá, as cores, por quê? Porque ali já está pronto, é só eu vir aqui no meu Style Guide, copio essas cores aqui, dou um Ctrl C, volto para minha dashboard e venho aqui, abro a minha nova página de projetos, clico aqui em Style Guide e dou um Ctrl V. Beleza, perfeito. Feito isso, aqui onde está o roxo, eu vou pegar o preenchimento dele, ele já puxa aqui alguns estilos, mas eu posso fechar aqui por enquanto e vou criar. Será que ele já criou esses estilos? Espera aí, deixa eu testar. Escrever qualquer coisa aqui nas cores, ele já criou. Ué, acho que é porque ele já estava criado lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu remover. Eu vou criar. Vou puxar lá do Figma, que é mais fácil. Eu venho aqui no meu Style Guide, puxo esses retângulos aqui o plugin Figma 2HTML with Framer, copio. Aqui dentro do Framer, eu vou só colar. Perfeito. Esse aqui, ele vai ser o meu. Eu posso remover isso aqui, deletar, para não confundir depois, e deletar. Esse aqui, ele vai ser o nossa cor primária, primer, e ele vai ser o purple, né? O roxo. Beleza, criamos o primer purple. A gente tem esse aqui, que vai ser o background, que ele é um roxo bem escuro, quase preto. Clico em New Style, ele vai ser um tom de cinza. Ele vai ser, na verdade, o nosso background. Perfeito. E agora a gente tem um branco, que é o branco principal. Então, posso vir ele, ó, gray primary, white, beleza. Nosso branco para textos. E a gente tem também o branco para títulos, para textos. Esse é o do títulos e esse é o do. Esse outro aqui vai ser o dos textos. Então eu posso aumentar aqui um pouquinho. Esse aqui, ao invés de ter 100% de opacidade, ele vai ter 70%. Vou criar um novo estilo. Gray White 02. Perfeito, criado o nosso estilo de cores. Agora vai ficar muito mais fácil. Por quê? Eu posso vir aqui na minha home, onde tem o meu main content.
eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um layout para ele, vou vir aqui no nosso desktop, vou colocar um preenchimento com o nosso background já, para ficar bonitinho, posso aumentar o tamanho aqui por enquanto. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer do Figma aqui para ficar mais fácil de eu acompanhar visualmente o que, que a gente está fazendo. Então eu copio toda essa estrutura aqui do meu Figma, Figma to HTML, copio, venho aqui e colo. Perfeito. Agora aqui eu posso fazer o seguinte, eu vou criar manualmente, poderia só copiar e colar ali? Poderia, mas eu vou criar manualmente para vocês entenderem como que faz. Aperto T, copiei o texto, dou um Ctrl V. Esse aqui, ele tem que tamanho? 56 pixels o tamanho dele. Ele é uma Satoshi Bold e ele tem a cor do nosso. Esse aqui eu posso remover, esse estilo, porque eu não quero usar estilo nenhum. Eu venho aqui, 56 pixels. Nossa fonte é uma Satoshi, que a gente usou. Ele é Bold e ele tem a nossa cor branca. Perfeito. Feito isso, vou vir aqui na largura dele, vou trocar para Fixed, para eu poder mexer. Agora aqui, tá certinho. Posso deixar o alinhamento dele só para a esquerda. E ele tem também um line height de 110%. Troco aqui para porcentagem, 110. Perfeito. Construímos o nosso título. Agora, vou construir o nosso texto, a nossa descrição. Vou trocar só aqui, por enquanto, para direção para baixo. Vou copiar aqui o texto, vou colar. Aqui, esse texto, ele tem 18 pixels. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, 18 pixels. Ele é uma fonte DM Sans. Eu posso trocar aqui também para DM Sans. Perfeito, troquei para DM Sans. E ele tem a cor de texto, White 2. E ele também é regular. Ele não é bold, não. E ele tem um espaçamento de 150%. Perfeito. Criamos o texto. Agora eu posso até diminuir um pouquinho ali. Aqui, tá vendo que eu joguei dentro do main content? Fiz errado. Eu faço o seguinte, aperto Shift A, ele vai ser a nossa Hero Section, nossa seção principal. Então, ela vai ter uma largura fill e ela vai ser fit content também. Se eu vir aqui, ela tem quanto de altura? 120 padding de altura e 48 nas laterais. Então, posso vir aqui, 120 no top, 120 no bottom e 48 na direita, 48 na esquerda. Perfeito, alinho para direção esquerda também. Agora aqui na Hero Section, onde está esse conteúdo, eu vou alinhar para Content. Por quê? Porque ele é o conteúdo, então ele tem que estar dentro de um stack Content. Perfeito. Depois disso, a gente tem o nosso hatch, que é o nosso chapéuzinho, essa parte que fica em cima do título. Isso aqui é fácil também, eu posso duplicar esse texto, dar um Ctrl V, vou trocar aqui para Fit Content, a gente aperta Shift A para ele criar um stack nesse texto, troca aqui a largura dele, o width de fill para Fit Content, e aqui ele tem 12 de padding na altura e 24 nas laterais. Muito simples também. Eu posso vir aqui, 12, 12, 24 e 24. Perfeito. Ele vai ficar acima do título e ele tem um arredondamento de 100. Olha aqui, arredondamento de 100. E ele tem um preenchimento também com o nosso roxo, mas com 6% de opacidade. Eu posso vir aqui no Fill, posso colar e posso trocar para 6% de opacidade. Radius eu já deixo 100%, que é 100, que é o arredondamento. E ele tem uma borda também. A nossa borda é o mesmo roxo, mas com 12 de opacidade. Então posso vir aqui na borda, troco a cor para roxo, 12% de opacidade. Opa, acho que não trocou não. 12%, dá um Enter. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar Ctrl Alt K para ele criar um componente, nosso componente hatch. Por quê? Sempre que eu vou usar ele aqui, uma, eu vou usar duas, eu vou usar 3 vezes. Para mim não precisar estar criando ele todas as vezes, eu já tenho ele criado. Então eu só posso reaproveitar ele. Eu clico aqui no texto e eu venho aqui no content, nesse maisinho aqui, e eu vou criar uma variável para esse texto. Plain text, beleza? Aqui, vou renomear para hatch também. Perfeito, posso voltar para home. Agora, se eu vir aqui no painel de Assets, no projeto, eu tenho o meu hatch. Eu posso puxar ele a hora que eu quiser. E eu posso trocar o conteúdo dele manualmente por aqui, ó. Posso colocar qualquer coisa e ele já vai estar com o mesmo estilo do nosso hatch aqui de cima, sem a gente precisar ficar criando
várias vezes. Então isso já facilita, já é uma mão na roda pra gente. Perfeito. Agora a gente tem o nosso botão. Esse botão, ele tem o quê? Ele usa uma Satoshi Bold com 20 pixels de altura. É muito simples também. Vou copiar o texto aqui, vou duplicar esse texto e vou trocar esse conteúdo por esse conteúdo aqui. Vou colocar fit content. Ele tem uma fonte Satoshi. Essa Satoshi ela é bold e ela tem 20 pixels. E a cor dele é um white normal. Perfeito. Feito isso, aperto Shift A de novo para criar um stack nesse botão. Troco para fit content. Sempre troco para fit content. Que no padding ele tem quanto? Ele tem 16 de altura por 32 de largura. Então, se eu selecionar aqui, ele tem 16, 16, 32, 32. Agora, a cor dele é o nosso roxo. Então, posso vir aqui em Fill, Purple, e ele tem um arredondamento de 100. Perfeito. Posso também criar um componente? Posso. Ele vai se repetir. Ele vai ser o nosso button CTA. Vem aqui e troco, coloco uma variável de title para ele. Sempre que eu for usar, ele vai estar pronto ali para mim. Agora eu vou alinhar esses textos aqui, seleciono os dois, aperto Shift A novamente. Esse é o nosso title, para a gente espaçar bem nosso conteúdo para ficar bem organizadinho, bem bonitinho. Aqui eu posso colocar uns 16. Uns 16, uns 20 pixels de espaçamento aqui. Nosso gap. Agora eu seleciono esse aqui, seleciono esse aqui, seleciono esse aqui. Não, seleciono esse aqui e esse aqui. O nosso stack de agora com o hatch. Shift A novamente para ser o nosso text. Perfeito. E agora aqui, coloco direção esquerda, fit content sempre. Aí aqui, posso deixar um espaçamento um pouquinho maior, 24. Depois eu seleciono esses dois com o botão. Mesma coisa, fit content, alinho para a esquerda, vou colocar uns 32 para ele ficar um pouquinho mais separado. É uma boa prática que a gente sempre recomenda fazer. Agora aqui, trocar para text também. Perfeito. Feito isso, posso apagar essa parte aqui. A gente tem agora essa imagenzinha aqui da Hero Section. Ela é uma animaçãozinha que eu quero fazer. Eu quero que esses ícones eles fiquem rodando junto com essas linhas. É muito simples, muito tranquilo de a gente fazer. Como que eu posso fazer isso? Eu venho aqui, tá vendo que ele tem dois círculos com os ícones dentro e um celular? Eu vou fazer o seguinte, qual que é o tamanho total dele aqui? 538. Vou criar um pouquinho maior pra gente ter não, vou criar do tamanho certinho, 538 de largura. Vou criar um frame, aperta F. 538 por 548 de altura. 548. Perfeito. Criando esse frame, eu posso apertar Ctrl Alt K novamente para criar um componente. Vou colocar por enquanto celular. Nesse componente, eu vou trocar o fio dele para nosso background. Perfeito. E aqui dentro eu vou criar dois círculos. Como que eu faço para criar esses círculos? Eu vou apertar F, vou apertar Shift para ele criar um quadrado perfeito. Aí, dentro desse quadrado, eu vou ver o tamanho. Ele tem 468 por 468. Então aqui, 468. Beleza, eu vou jogar ele no centro. Aqui, no preenchimento, eu posso tirar. Opa, tiro. A borda dele, ela é branca. Nosso primeiro quadrado ela é uma borda branca. E ela tem 3 pixels de largura. Perfeito. Aqui no Radius eu coloco 100, mas eu coloco 100% para ser um arredondamento de 100% para ele ficar redondinho assim, bonitinho. Criando o primeiro quadrado, a gente vai criar o primeiro círculo, a gente vai criar o segundo, que tem 538 pixels. Posso fazer só o seguinte, só duplicar e aumentar o tamanho para 538. Ele vai colar nas bordas, então eu vou aumentar um pouquinho o tamanho desse frame. Um pouquinho só para a gente ter uma visualização melhor. Nesse círculo menor, ele vai ser o círculo 1, o círculo maior vai ser o círculo 2. Perfeito, o círculo maior, ele tem uma opacidade um pouquinho menor que o círculo do centro ali. Ele tem 40% de opacidade. Posso vir aqui na borda, na minha cor, colocar 40% de opacidade, só para ele ficar bonitinho assim. Vou deixar alinhado ao centro os dois, beleza. Feito isso, eu preciso trazer meus ícones. Os meus ícones do
ícone do círculo menor, eles são roxos. Então eu vou trazer eles aqui primeiro, copio com o meu plugin, jogo dentro do círculo 1 e o Instagram, ele tá bem aqui na direita. Eu posso só arrastar. Opa, deixa eu pegar aqui o Instagram. Vou colocar um z-index dele maior para mim poder arrastar. Z-index 2, que aí ele fica na frente, eu posso trazer ele para cá. O Instagram tá mais ou menos aqui. Posso usar as setinhas para ter esse controle. Tá mais para cima, tá? Aqui assim. Nas setas do teclado, você consegue posicionar também. Esse outro ícone aqui, vou copiar também. Também está dentro do círculo menor. Perfeito. Posso dar um Ctrl V, jogo ele aqui para dentro do círculo. Eu joguei no círculo errado. Joguei no círculo 2, que é o maior. Ele tem que ser no círculo 1, que é o menor. Beleza. Vamos vir aqui e ele está bem aqui, quase no oposto do outro círculo. Então vem aqui, jogo ele para cá. Vou colocar também um z-index para ele ficar por cima da linha. Perfeito. Feito isso, tem os outros 3 ícones, que é esse aqui. Vou copiar, copio, venho aqui no círculo 2 e colo. Esse ícone aqui, ele está bem na parte de cima. Vou colocar um z-index para ele também. 2. Aqui, é só eu arrastar ele para cá. Perfeito. Um pouquinho mais para cá, só para a gente seguir bem certinho o wireframe aqui. Vou copiar esse outro. Copio. Vou colar também no círculo 2. Esse aqui, ele está aqui. Então, eu só adiciono um z-index para ele também. 2. E coloco ele aqui. Mais ou menos aqui. Um pouquinho mais para baixo. E esse último aqui. Vamos lá, vamos copiar. Copio. E venho no círculo 2. Colo. Mesma coisa. Z-index de 2 para ele ficar por cima. E vou trazer ele um pouquinho diferente. Vou trazer para cá. Para ele não ficar tão perto dos outros. Perfeito. Feito isso, tá quase pronto. É só fazer o seguinte. Se eu clicar aqui no círculo 1 e eu vir aqui em Effects, eu vou ter esse efeito de loop. O que é o efeito de loop? Vocês já vão entender. Aqui eu não preciso mudar nada. Deixo exatamente como vem, 360 graus, 1 de opacidade e 1 de scale. Aqui em Transition, eu vou definir o tempo que essa animação tem que acontecer. O tempo que ele precisa para completar uma volta aqui. Então, se eu deixar 1, olha o que acontece. Ele vai ficar bem rapidinho. Se eu vir aqui, por exemplo, na Transition e trocar para... Opa, não é aqui não. É aqui em Circle, Effect. Se vir aqui na Transition e colocar, por exemplo, 30 segundos, vocês vão entender. Agora ele demora 30 segundos para percorrer a volta completa. Perfeito. Agora, se eu vir aqui no círculo 2, eu vou fazer a mesma coisa. Effects, Loop. Agora aqui, para ficar mais legal, vou fazer o seguinte. Vou colocar menos 360, para ele fazer a direção inversa do outro. Vou colocar 30 segundos também. Então aqui, ó. Enquanto esse aqui está indo para um lado, esses aqui estão indo para outro lado. Dá esse efeito bem legal, essa animação bem legal, sem nenhuma linha de código. Agora, muito simples, é só eu copiar esse celular aqui. Vou copiar ele com o nosso plugin Figma to HTML with Framer. Vem aqui na variante, dou um Ctrl V, perfeito, vou jogar ele no centro aqui, no centro. Agora, para não ficar essa bordinha aqui estranha, eu vou fazer o seguinte, vou clicar no celular, vou apertar F e vou desenhar um frame dentro dele. Nesse frame eu vou colocar 0 em todos os cantos aqui, para ele ocupar todo o tamanho do celular. E aqui no Fill, eu vou trocar para o degradê, e vou colocar aqui a nossa cor de background nas duas pontas do degradê. Clico nessa ponta aqui, clico nessa ponta aqui, coloco um background. Nessa ponta de cima, ele não precisa ter cor. Por quê? Porque ele tem que ficar transparente. É só aqui na parte de baixo que ele tem que ter aquele efeito. Posso até segurar Shift e diminuir um pouquinho aqui, para ele ficar esse degradê só ali na parte de baixo. Perfeito. Se eu vir aqui, ó, a nossa animação já está acontecendo, nossos itens já estão funcionando bem certinho, já estão rodando, então fica bem legal. Agora, se eu clicar aqui, vocês vão ver que ele corta quando ele passa lá em cima, e a gente não quer isso. Então você vem aqui na variante 1, no container principal, aqui em Overflow, onde está Hidden, vocês colocam Visible, que aí não vai acontecer mais isso. Vou trocar aqui para Hero Animate. Beleza.
Se eu voltar aqui para Home, eu posso só jogar esse celular aqui para dentro da minha Hero Section. Perfeito. Pode ser dentro do Content aqui mesmo. Vou colocar a direção para o lado e o texto vai vir à esquerda e o celular à direita. Agora eu vou alinhar ele no centro e tá pronta a nossa animação. Nossa Hero Section já está criada. Se eu clicar aqui, está acontecendo da forma perfeita. Agora eu tenho que vir aqui no meu Content também e trocar o overflow dele para Visible, para ele não passar. Aí agora aqui ele não tá cortando ali também. Perfeito. Criada a nossa Hero Section, a gente vai criar essa faixa animada que também é muito simples de ser feita. Como que a gente vai fazer isso? Aqui na Hero Section, ela já está criada. Posso vir até no Main Content, onde está Fixed, trocar para Fit Content, para ele acompanhar a altura do nosso conteúdo. Perfeito. Aqui está certinho. Vou aumentar o gap para 12, para ele ficar certinho. Beleza. Criada a nossa Hero Section, agora a gente vai criar a nossa linha animada. Ela é bem fácil de ser feita também. Deixa eu ver aqui como que ela está organizada. Ela tem uma altura, beleza. Ela tem 24 de padding nas alturas e 12 nas laterais. Perfeito. Então vou fazer o seguinte, vou criar um novo frame, posso criar aqui, e eu jogo para dentro do main content aqui. Coloco a altura, a largura como fill. Ele tá vendo que ele tem um gap no main content? Eu tiro isso aqui, ó. Ele tá vendo que ele tem esse espacinho aqui, ó, entre um item e outro? Eu não quero. Então, aqui no main content, no gap, eu zero, para ele ficar todos os itens colados da forma certinha. Essa faixa animada, ela tem um preenchimento com o nosso roxo, mas com 10% de opacidade. Então vem aqui, coloco purple, coloco 10%. Ela também tem uma borda com branco, 12 pixels no top e em cima, 12 pixels não, 12% de opacidade. Então vem aqui, coloco o branco, 12%, mas só na parte de cima, no top, no right eu tiro e no left eu tiro, só no top e no bottom, para ela ficar assim. Aí, a gente vai fazer o seguinte, tem um componente dentro do Framer, que vou colocar aqui, renomear só, Animated Line. Tem um componente aqui no Framer que ele se chama Ticker. O que que o Ticker faz? Vou jogar aqui dentro desse item aqui da Animated Line, vou ativar um layout para ela que eu esqueci, vou colocar Fit Content, e a altura do Ticker, ela vai ser o seguinte, ela vai ser a altura desses conteúdos aqui. Qual que é a altura deles? Eles são com, deixa eu ver, 30 de altura. Então eu vou deixar aqui 30 de altura. Aqui, ele tem também, lembra que a gente viu que ele tinha um padding? Ele tem 24 nas alturas. Então vamos vir aqui na Animated Line, no top 24, no bottom 24, nas laterais ela tem 12. Nem precisa nas laterais, vocês já vão entender por quê. Perfeito. Aqui, distribuição ao centro, nosso ticker está posicionado certinho. Ele tá, eu vou deixar como fill para ele ocupar toda a largura do container. E agora eu faço o seguinte, eu seleciono a minha seção, aperto Ctrl Alt K para criar um componente. Perfeito. Criado esse componente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses três textos aqui, esse aqui e esse aqui. Vou copiar o ícone também. Vou vir com o plugin Figma HTML, copio e colo. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, ele já puxa ali a fonte, name sans, regular, tamanho 20, vou colocar o nosso branco aqui. Eu vou selecionar o texto e vou apertar Shift A para adicionar um stack. Vou renomear como text 1. Vocês já vão entender por quê. Agora aqui, o nosso ícone eu deixo assim mesmo. Aqui eu vou adicionar um stack também. Esse é o nosso text 2. Eu posso até trocar a cor dele já, em branco, para o nosso estilo aqui. E aqui vai ser Shift A também, text 3. Vocês não estão enxergando direito, deixa eu trocar para um lado escuro por enquanto. Perfeito. Criado isso aqui, é bem simples. Eu posso vir aqui só. Vou trocar para Fit Content, Fit Content. Aqui também, sempre troco para Fit Content, porque ele fica organizado mais bonitinho. Fit, Fit. Perfeito. Vem aqui no meu ticker, eu faço o seguinte, eu só clico aqui do ladinho e ligo aqui no texto. Beleza, criamos o texto 1, agora ele vai vir o ícone. O ícone, ele tá vendo por que ele tem que estar no stack? Se ele não tiver no stack, você não consegue ligar. Se às vezes der algum erro, é por conta disso. Então, eu venho aqui no meu ícone, eu aperto Shift A também, vou colocar aqui icon. Vou colocar para Fit Content, Fit Content. Perfeito. Agora eu venho aqui,
seleciono o meu ícone, seleciono o segundo texto, seleciono o ícone novamente, seleciono o último texto e seleciono o ícone novamente. Agora, se eu fizer o seguinte, clicar aqui, tá vendo que ele já cria automático essa animação? Isso é muito bom, mas a gente pode fazer alguns ajustes. Aqui na velocidade, eu vou deixar 60%, por quê? Porque ele está muito rápido. Agora, ele fica mais lento, fica mais bonitinho um pouco. Outra coisa é o espaçamento. Ele tem um espaçamento, deixa eu ver, de 52. Perfeito. Vou deixar um espaçamento aqui, um gap, 56, para ficar legal. Deixa eu ver. Não, 56 é muito espaço. Vamos vir aqui e vamos deixar com 40. 40 acho que talvez fique legal. Perfeito. Não, 40 não. 32. Aí, perfeito. Feito isso, já vai estar pronto aqui, ó. Se eu clicar para rodar, já tem a nossa animação aqui, tem a nossa animação aqui. Já está bem encaminhado o nosso site. E de uma forma bem simples, por quê? Porque o Framer ele é bem fácil de se trabalhar, ele é bem tranquilo, não tem nenhum segredo, é muito simples, depois que você pega o jeito você aprende. Para essa próxima sessão aqui, também é muito simples de a gente criar. Vamos fazer o seguinte, eu vou copiar ela com o plugin Figma to HTML with Framer, copio, venho aqui no meu Figma, no meu Framer, colo, dou um Ctrl V para colar e vou colocar no modo escuro para ficar mais fácil de trabalhar. Como o site é escuro, aqui a gente vai fazer o seguinte, eu tenho esse texto aqui, eu vou fazer o seguinte, vou copiar o texto, venho aqui, dou um Ctrl V, esse texto ele tem o seguinte estilo, ele tem a fonte Satoshi, ela tem um peso bold e ela tem 56, ela tem 48 pixels de tamanho. Aqui na cor, ela é um white. O tamanho dela, ela é com 130% de altura, o tamanho da linha dela. 130%. Agora aqui, ao invés de fit content, eu troco para fixed para mim poder fazer isso aqui, ó, para mim poder controlar a largura dela. Perfeito. Agora aqui a gente tem esse botão, mas a gente já criou um botão, a gente pode reaproveitar ele. Posso puxar aqui o nosso componente, mas esse botão é um pouquinho diferente. Eu vou copiar ele até. Vou abrir o nosso componente aqui dando 2 cliques, vou dar um Ctrl V. Eu posso fazer o seguinte, eu posso adicionar uma variante para ele. Vou colocar aqui como primary e essa segunda variante como secondary. Perfeito. Essa segunda, ela tem um background com o nosso branco. A cor do texto é o roxinho que a gente já criou nos estilos. E ele tem 20 pixels com Satoshi. Satoshi, 20 pixels aqui já está certinho, perfeito. Já está criada a nossa variável também. Eu posso só dar um X e eu posso pegar esse aqui. E agora eu troco para secondary, ele já troca automático. Garantir acesso. Perfeito, a gente já criou o texto. Agora a gente vai criar esses cards aqui. Também eles são criados de uma forma muito simples, muito tranquila da gente usar. Como que a gente faz isso? Eles são feitos da seguinte forma. Eu vou criar aqui um texto, criar aqui embaixo mesmo, posicionamento magnético. Criando esse card, ele tem 22 pixels Satoshi Bold. Então vamos lá. Opa. Satoshi Bold, 22 pixels. E ele tem a cor branca. Perfeito. Depois desse texto, a gente tem uma descriçãozinha. Então, vou copiar aqui o conteúdo dessa descrição. Vou colar aqui. Ele é uma fonte Demi Sans. Ele não é bold, ele é regular. A cor dele é o nosso branco com 70% de opacidade e 16 pixels. Então vamos lá, 16 pixels. A cor é o nosso segundo branco. E eu posso vir aqui até fazer o seguinte: Fixed e trocar para cá. Esse botão de saiba mais, a gente já também criou um botão ali, a gente pode usar o mesmo componente. Vou copiar esse botão, mas eu vou fazer o seguinte, ele tem uma outra variante, vou colar aqui. Essa segunda variante, ela é feita da seguinte forma. Ele tem aqui o nosso texto, só que o texto ele é menor, ele é 16 pixels, então vamos lá. 16 pixels, é uma Satoshi Bold também? Não, é uma DM Sans Semi Bold, então vamos lá. Satoshi
troco para DM Sans, aqui, semi-bold, perfeito. Agora aqui a cor de fundo desse texto, eu posso fazer o seguinte, ela é um branco com 4% de opacidade. Eu vou só copiar aqui, venho aqui, fill e colo. A borda, ela tem um branco com 12% de opacidade. Vou copiar, mesma coisa, vou vir aqui na borda, botão direito, colar. A cor desse texto, ela é o nosso branco com 70% de opacidade. Muito simples também, branco com 70% de opacidade. Agora eu venho aqui, vou colocar terciary, beleza. Aqui ele tem um padding de 8 nas alturas e 24 nas laterais. Então vamos lá. Aqui é 8, 8, 24 e 24. Perfeito. Está criado o nosso terceiro botão. Troco aqui para terciary e ao invés de ser quer acesso gratuito, é saiba mais. Tá pronto. Agora aqui, posso fazer o seguinte, deixa eu ver o alinhamento entre eles. Ele tem um alinhamento aqui com um gap de 12, então vamos lá. Shift A, text, alinhamento para a esquerda, um gap de 12 pixels. Agora seleciono esse aqui, seleciono o botão, Shift A, seleciono o meu content, ele vai estar para a esquerda e ele vai ter um gap de 20 pixels. 20 pixels. Perfeito. Criando isso aqui, a gente vai criar o nosso card. Então, como que a gente faz isso? A gente vai selecionar tudo, vai apertar Shift A novamente, vai ser o card, a gente vai renomear como card, e ele tem quanto? Ele tem 500 de altura. Então, vamos lá. No meu card, eu troco a altura dele para 500. Perfeito. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, ele está alinhado o texto para baixo. Então, eu venho aqui no card, coloco o alinhamento para baixo, e ele tem um padding, deixa eu ver, nas laterais, tá vendo que ele tem um espacinho aqui, tem um espacinho aqui, tem um espacinho aqui? Perfeito. Vamos ver qual que é o espacinho dali. 48 em cima e embaixo, 24 nas laterais. Vamos lá. 48 em cima, 48 embaixo, 24 na esquerda, na direita, 24 na esquerda. Perfeito. Já tá feito isso aqui. Ele já tá com espaçamento. Acho que ele não aplicou não. Pera aí. Por que ele não aplicou? Ah, é porque eu tô... Se aumentar a largura, ele vai definir esse padding, eu acho. Deixa eu ver. O que está acontecendo aqui? Mas, enfim, por enquanto vamos deixar assim. Agora aqui, a largura dele, ela tá fill. Por quê? Porque ele tem um container com a largura de... Qual que é a largura? Bom, isso aqui eu defino depois. Agora, aqui no card, ele tem uma imagem de fundo. Essa imagem eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar no meu Figma aqui. Card, eu já tenho salvo no computador, na verdade. Perdão. Eu venho aqui, então, no meu Figma, no Framer, em Fill, troco aqui para imagem, Choose Image. Agora, se eu vir aqui em outros projetos, eu tenho o projeto da Magnetize já. Nos Assets, eu tenho o Card 1. Perfeito. Tenho salvo ali o Card 1. Agora, tá muito simples. Quero ver só por que ele não aplicou esse padding. Ah, porque é o seguinte, eu tenho que estar fit content aqui, ó. Se eu deixar fit content, ele vai aplicar o padding, ó. Se eu diminuir, ele já aplicou aqui, ó, nas laterais e embaixo. Perfeito. E ele tem um radius também de 16. Então vem aqui no radius 16. Eu acho que ele tem uma borda também. Tem uma borda branca com 12% de opacidade. Borda, branco, 12%. Perfeito. Criamos o primeiro card. Agora, você concorda comigo que não precisa criar esses outros aqui? Porque a gente já tem um. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai apertar Ctrl Alt K para criar um componente de card e a gente vai definir variáveis, igual a gente fez para o botão e para os textos, para o botão e para o hat. Então vamos lá. A gente vai trocar o título? Vai. Então vem Content, Create Variable, título. A gente vai trocar o texto? Vai. Content, cria uma variável, plain text, vou colocar aqui para description, para renomear. Aqui o botão não vai trocar, porque ele sempre vai ser o mesmo. A gente vai trocar o fundo? Vai. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui no meu container principal, onde está a imagem aqui como fill, clico, create variable, image, vou colocar background. Perfeito.
Agora, renomear aqui para card. Tá pronto. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso duplicar ele mais 2 vezes. Aqui, ele tem percepção de valor. Troco o meu título aqui para percepção de valor. Copio a descrição também. E colo a descrição também. Agora, a imagem. Eu vou selecionar as que eu tenho salvo no meu computador. Card 2. Tá pronta a imagem. Agora, no terceiro card, a mesma coisa. Copio, colo, copio e colo. Seleciono a imagem. Card 3. Perfeito. Criado os 3 cards, eu vou fazer o seguinte, vou renomear aqui para card 2, card 3. Agora eu seleciono os 3, aperto Shift A para criar um stack, vou renomear como cards, e beleza. Agora eu jogo aqui para cima, deixa eu trazer esses aqui para baixo, vou colocar no modo escuro novamente para eu poder enxergar melhor. Aqui eu vou fazer o seguinte, tá vendo que eles têm a mesma largura aqui? Vou fazer isso aqui, ó. Seleciono esses dois, vou agrupar, eles vão ser os meus texts. Aí aqui, ele tem uma largura, aonde que ele está definido uma largura máxima? Deixa eu ver. Aqui, beleza. Eles estão dentro, tem esses dois, e eles têm, deixa eu colocar aqui, fixed, 1104. Vou definir por padrão essa largura. Por enquanto, depois a gente troca 1104, beleza. Aqui em Distribute Center eu troco para Space Between, para eles terem um espaçamento entre eles iguais. Depois disso, seleciono esses dois, vou dar um Shift A também. Aqui vai ser o meu content. Esse aqui, ele tem um gap de quanto? Aqui tem um gap de 48 pixels, então vem aqui, um gap 48. Perfeito. Agora, esse aqui, eu faço o seguinte, ao invés de fit content, eu coloco fill, para ele ocupar toda a largura disponível dentro desse container. Nos cards eu coloco space between. Aí aqui eu venho nele, ao invés de fit, eu coloco fill. Coloco nesse aqui fill também, nesse aqui fill também. Aqui, o gap, na verdade eu não preciso nem colocar space between, não. Eu só defino um gap para eles. Perdão, selecionar aqui nos meus cards, colocar center, eu vou colocar um gap de 40 pixels. Aí, ó, fica bonitinho assim já. Tudo separadinho. Criado esse container, eu posso vir aqui e jogar para dentro aqui do meu main content. E ele vai ser a nossa seção de benefícios. Então, eles vão estar dentro do stack benefits. Perfeito. Esse stack ele vai estar fio. Mas, tá vendo aqui que ele tem, eu tenho que definir um padding também. Esse padding nas alturas dele aqui é de 80 pixels. Então, vamos lá. 80, 80. Mas, se eu fizer isso aqui, tá vendo que quando eu cresço... Ah, não. Esses aqui não. Mas, por padrão, a gente faz o seguinte sempre. A gente clica aqui no min max, adiciona uma max width de 1200 pixels e a gente coloca fill. Por quê? Por causa do seguinte motivo. Aqui ele vai estar no tamanho menor possível para desktop, que é 1200 pixels. Então, como o meu computador, por exemplo, deixa eu dar um publish ali para vocês verem. Eu tenho 1920 de largura. Então, se eu deixasse crescer, ele ia crescer até aqui, não ia ficar legal, ia ficar muito grande. Então a gente coloca sempre uma largura máxima para ele crescer, que é 1200, que ele chega em 1200 ele trava, ó. Ele diminui aqui, chega em 1200, trava, não cresce mais. Entenderam? Então a gente pode vir até aqui, nesse aqui, coloca fill também, para ele acompanhar tudo. No nosso benefícios, eu vou colocar um padding nas laterais de 48 pixels também, para ele não ficar grudado nas laterais. Perfeito, a gente já criou aqui. Agora a gente pode fazer o seguinte, tá vendo que quando eu passo o mouse aqui não acontece nada? Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e adicionar um hover. O que é um hover? É quando passo o mouse por cima. Meu hover, esse aqui não precisa ser tão bem trabalhado não. Eu posso só vir aqui na opacidade, aumentar por exemplo para 8 e aumentar a bordinha também para 12, colocar uns 20. O que acontece agora? Se eu clicar aqui para rodar, quando eu passo meu mouse por cima aqui do botão, tá vendo que ele dá uma clareadinha? Esse é um hover. Perfeito. Na próxima sessão, ela é muito simples de ser criada também. Não tem segredo não.
Se eu vir aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou usar o meu plugin, uso o plugin para copiar para o Framer. Espero carregar ali. Às vezes demora, dependendo da quantidade de camadas que você tem. Ele demora mesmo. Ele vai carregar ali. Copy to clipboard. Vem aqui no meu Framer. Aqui eu posso deletar. Então, Ctrl V. Ele vai colar. Perfeito. Ele veio meio bugado a sessão. Acontece mesmo. Isso é normal. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um título. Vou copiar o conteúdo daqui. Esse título, ele tem... os títulos, por padrão, eles têm a maioria deles 48 pixels de altura. A nossa fonte é a Satoshi para esse projeto, né? Nos outros você pode definir a fonte que você quer. O tamanho geralmente você define, mas é importante sempre manter uma regra de 8 pontos, igual a gente está fazendo. 40, 48, 56, 64. Beleza. Criamos o título, agora tem esses cards aqui. Esses cards também é muito simples de a gente fazer. Vou copiar o texto aqui, vou dar um Ctrl V. Esse texto, ele tem DMSans Sans regular 20 pixels. Então vamos lá. Removo esse estilo aqui. DMSans Sans regular 20 pixels. E ele tem a nossa cor branco. Perfeito. Agora aqui, ele tem um espaçamento. Não, ele não tem nenhum espaçamento nas letras. Vou deixar zero. Aqui, ele vai estar dentro de um stack. Aperto Shift A. Posso colocar como card 1 também. Nesse aqui, esse card, ele tem quanto? Ele tem 32 de padding. Então vem aqui no meu padding, 32. Aí aqui, ele já criou esse padding para mim. Beleza, eu troco também aqui sempre para fit content, sempre para fit content quando eu quero que cresça junto com o tamanho do meu texto, do meu conteúdo, enfim. Tem esse ícone, eu posso até copiar daqui, vou vir aqui no card, dou um Ctrl V, jogo ele antes do texto, e aqui, tá vendo que ele tem um espacinho maior? Ele tem um gap de 16, vamos lá, 16. Perfeito. Esse card, ele tem um fio de branco com 4% de opacidade, vamos lá, fio branco com 4% de opacidade, a borda também provavelmente é a mesma dos outros, é 12. Vamos ver, na borda, vem aqui em border, vem no branco, coloco 12. Perfeito, o radius dele, o arredondamento, 12 pixels. Então, radius de 12. Aqui, eu posso também criar um componente. Card 1, create. Vou criar uma variável para o conteúdo dele, create variable, plain text, ok. Agora eu posso duplicar ele mais 3 vezes. Posso jogar, agrupar eles todos dentro de um stack. Esse stack vai ser os meus cards. Direção para baixo. E perfeito. Eles têm um espaçamento de 16. Vou definir já esse espaçamento de 16. Agora só troco o conteúdo dentro deles. Esse aqui é o segundo. Agora eu copio o terceiro. Colo. Agora eu copio o quarto. E colo também. Mas tá vendo que ele ficou tamanho diferente? É muito simples também. Eu seleciono esses que tem um tamanho menor. Vem aqui em Width and Alto, coloco Fill para ele acompanhar toda a largura disponível dentro do container. Mas tá vendo que ele ficou estranho? Um para cá, outro mais para trás, outro para cá. Muito simples. Vem aqui no meu card, onde está o alinhamento dele ao centro. Coloco Start. Coloco aqui. Não, ali não precisa. Coloco só Start. Pronto, tá feita a mágica. Todos alinhados no começo. Feito isso, eu vou agrupar. Seleciono os dois, Shift A. Vai ser o meu text. Ele tem um gap de quanto? Ele tem um gap de 64 pixels. Ele tem um gap, então, de 64 pixels e alinhamento para a esquerda. Perfeito, posso jogar eles para cá. Eles vão estar dentro do meu main content. Posso fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Beleza. Aqui, posso apagar. Eles vão estar dentro de um outro container, que é o meu container de... Como que é o nome? Info. É as minhas informações. Info. Beleza. Esse container info, ele vai estar alinhado os itens para o lado. Esses itens eles vão estar para a esquerda, no start. Beleza. Info. Que eu posso colocar dentro de um content também. Content. Esse content ele vai estar também alinhado para start. Beleza.
meu info, ele vai estar direção pro lado, pode ser direção pro lado, sim, não tem problema. No padding, no top é sempre 80, que eu criei nessa página, 80, 80. Aqui é 48 nas laterais, 48 na outra lateral. Perfeito. Agora, eu tenho essa imagem no fundo. Como que eu coloco essa imagem de fundo? Muito simples também. Tirar daqui, uso essa mesma imagem ali. Pego essa imagem aqui e jogo para cá, mas ela ficou estranha. Tá vendo que ela ficou estranha? Eu faço o seguinte, ela tá ocupando uma posição dentro desse container. Eu não quero isso, eu quero que ela tenha uma posição absoluta. Essa posição, ela não vai mudar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu jogo ela dentro do info, coloco isso aqui por cima, e aqui, na direita, ela vai ter zero. O quê? Ela vai ficar colada aqui na direita. Feito isso, posso fazer o seguinte, eu posso colocar um z-index para o content maior, para ele ficar por cima da imagem. Vou colocar 2, ele já vai ficar por cima da imagem. E aqui na minha imagem eu vou fazer o seguinte, ele já puxou, então perfeito. Ele já puxou o gradiente que eu tinha colocado ali, perfeito. A imagem já está certinha ali. Agora, vamos para criar a nossa... Tá quase no final já, não falta muito. Então, vamos lá. Essa seção aqui também é bem facinho de fazer. Vou copiar ela. Seção sobre. Copio como plugin. Agora eu venho aqui no Framer. Dou um Ctrl V. Puxo ela para cá. A gente tem um hatch. Posso vir aqui e puxar o meu hatch para cá. Mas, esse hatch ele tem um estilo um pouquinho diferente. Vamos lá. Vou dar um Ctrl V aqui. Vou criar uma variável para ele. Secondary, igual a gente fez no botão. Nessa variável, a gente vai trocar. Ele tem uma cor de fundo, que é o branco. Eu vou copiar essa cor aqui. Venho aqui no Fill, dou um paste. Venho aqui no Hatch também, copio a borda, o estilo da borda. Colo o estilo da borda. O meu texto, ele tem dimensions regular, 18 pixels, branco com 80% de opacidade. Vamos lá. Dimensions regular, 18 pixels, branco com 80% de opacidade. Beleza. Tá pronto o nosso segundo hatch. Eu venho aqui, troco para cá. Secondary. Quem está por trás. Perfeito. Eu tenho também um título. A gente já sabe qual que é o tamanho. 48, Satoshi, Bold. Então vamos lá. Título. Fonte Satoshi. Bold. Tamanho 48. Cor branca. Vem aqui também no width. Troco para fixed. E deixo ela assim. A linha aqui. E agora a gente tem um texto. Ah, perdão. Tem também o line height, que é 130%. A altura da linha. 130%. Tem o meu texto? Tenho. Vou colar o texto aqui. Tá. Esse texto, ele tem 18 de tamanho, com 70% e 150% de altura. Então vamos lá. Ele é uma dimensões. Ele tem tamanho de 18. Ele tem a nossa cor white 2. E ele tem 150% de tamanho de linha. Agora eu venho aqui, troco para fixed e diminuo a largura da linha até ficar igual tá lá. Perfeito, criou esse texto. Vou duplicar ele, porque ele tem mais uma linha. Nessa outra linha, eu só copio, copio e colo. Posso aumentar aqui, colocar fit content para acompanhar o tamanho. Perfeito. Esses dois aqui, eles têm 12 de gap. Seleciono os dois, Shift A. Essa é a minha description. 12 de gap. Direção esquerda. Perfeito. Agora, esses dois aqui, eles têm um gap de 20. Seleciono esse aqui, seleciono esse aqui. Shift A. Meu title. Tem um gap de 20 pixels. Alinhamento para a esquerda. Agora, esses três aqui. 24. Seleciono esse. Shift A. Meu content. Ele tem alinhamento para a esquerda, 24. Perfeito. Feito isso,
Quase pronto. Posso jogar para cá, para ficar aqui para baixo. É minha seção About, sobre. Essa seção, ela tem o quê? Deixa eu ver como que ela tá feita aqui no Figma. Ela tem 120 padding nas alturas e 48 nas laterais. Então vamos lá. About, ela tem 120, opa, na direita não, 120 no top, 120 no bottom, 48 na direita, 48 na esquerda. Perfeito. Ela vai ter um alinhamento também para esquerda, coloco para start. E aqui no fundo, ela vai ter uma imagem como preenchimento, que é essa imagem aqui, que eu já tenho também lá nos meus arquivos. Vem em Fill, seleciono imagem, Choose Image, a minha capa. Seleciono a capa, tá pronto, mais uma seção. Posso até apagar aqui. Agora, eu tenho a seção do meu preço. O meu produto aqui é de graça, então vamos lá criar essa seção de preço. Vou copiar aqui também, para ficar mais fácil de eu visualizar esse item. Então vamos lá, colo aqui. Se eu quisesse, eu poderia reaproveitar essa seção e não usar nada. Se o design foi feito no Figma da melhor forma possível, eu posso só copiar e colar sem problema nenhum. Mas eu quero mostrar para vocês aqui do jeito certo. Vou copiar esse título aqui, ver se ele tem 40 de tamanho. Então já é diferente. Vamos lá. Aí a Satoshi, nossa fonte, tá. Peso bold, 48 pixels, cor branca. Não, esse é 40, né? Já esqueci, viu? Agora, largura fixed, ele vem até aqui. Qual que é o tamanho da linha? 130%. 130%. Perfeito. Posso copiar esse texto aqui. Posso duplicar aqui. Ctrl D para duplicar. Colo o texto. Esse texto ele tem 18 também. Então vamos lá. DM Sans, minha fonte dos textos. Regular. Cor branco. Segundo branco. 16 pixels. É 16 ou é 18? 18. 18. Perfeito. Vem aqui, seleciono os dois. Shift A para agrupar. Que espaçamento que tem aqui? 16. Então vamos lá. 16 pixels de espaçamento. Vai ser o nosso text. Agora, para criar esse cardzinho aqui para a pessoa acessar o produto, muito simples também. Eu vou copiar, eu vou escrever aqui Magnetize, que é o plano Essentials. Beleza? Esse aqui, ele tem Satoshi Bold 22 pixels. Então vamos lá. Satoshi Bold, cor branca, 22 pixels. Perfeito, eu tenho esse ícone. Esse ícone eu posso copiar daqui, posso colar aqui, não tem problema nenhum. Seleciono os dois, Shift A. Meu texto vem antes. Vou colocar aqui Title. E o espaçamento entre eles é de 16 pixels. 16 pixels. Fit content, beleza. Agora aqui eu tenho esses dois itens também. Tem o hatch novamente. Então vamos lá. Vou copiar esse ícone. Eu já usei ele uma vez. Então já tem no projeto. Vou puxar o meu hatch com o meu secundário. Não, não é meu estilo secundário, não. Não, não é o hatch, não. Confundi. Ele é um botão. Então, botão CTA, tertiary, é o que a gente usou. Mais 100 downloads. Então vamos lá. Mais 100 downloads. Perfeito. Ele tem um tamanho um pouquinho maior, mas eu vou deixar esse tamanho aqui para ficar por padrão o mesmo tamanho do ícone. Então vamos lá. Vou agrupar esses dois. Eles têm um gap space between. Por enquanto, a gente vai deixar um tamanho fixo, só para eles ficar com esse espaçamento space between certinho. Beleza. Esse stack, como que é o nome dele aqui? Nas minhas layers, é o hatch. Beleza. Então vamos lá. Hatch, perfeito. A gente tem um título, que é o conteúdo. Esse aqui, ele tem Satoshi Bold 20 pixels. Beleza. Então vamos lá, remover o estilo. Satoshi Bold 20, cor branca. Posso tirar isso aqui também.
Perfeito. Agora eu tenho uma descrição. Essa descrição, eu já vejo o tamanho dela. Deixa eu puxar meu texto para cá. Qual que é o estilo dela? Demissões regular 16. Então vamos lá, um Ctrl V. Demissões. Tamanho regular. 16 pixels. E o espaçamento é de 150%. Agora a nossa cor é o white 2. Eu venho aqui, Pixed, e diminuo a largura. Perfeito. Tenho mais um? Tenho. Seguro Alt, vou duplicar. Vou copiar aqui. Vou colar aqui. Aqui eu posso dar um fit content para ele ficar a largura do texto. E qual que é o agrupamento? Aqui é 12 pixels. Seleciono, Shift A. Aqui é a description. 12 pixels. Alinhamento para a esquerda. Esses dois estão junto com esse, que tem 16 pixels. Description e o conteúdo. O meu text. Eles têm 16. Alinhamento para a esquerda. Perfeito. Tá sendo tudo construído já da melhor forma. A gente tem também o meu preço. Como que eu faço o meu preço? Eu venho para cá, onde está o text, jogo para cá e jogo para baixo da minha description. Esse texto eu vou copiar aqui, vou colar. Ele tem a mesma Satoshi com 48 pixels. Então vamos lá, Satoshi 48, cor branca. E é um bold também. Aí, feito isso, falta só aqui, eu tenho um gap também. Deixa eu ver. Ah, perdão, ele tá para fora aqui. Então, tem o meu text, deixa eu jogar ele para fora. Seleciono os dois. Aqui é o meu preço. Ele tem um gap de 32. Então, vamos lá. O preço 32, alinhamento para a esquerda. Perfeito. Esses aqui têm um agrupamento também de 32 pixels. Seleciono os dois, Shift A. Aqui ele é o meu content. Então vamos lá. Seleciono esses aqui. Content. Content. Escrevi errado ali, mas eu já arrumo. 32, alinho para a esquerda. Content. Perfeito. Agora aqui faltou o meu botão. Esse botão eu não criei antes. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar o texto dele aqui. Vou colar aqui. Qual que é o estilo do texto dele? Satoshi Bold 18. Satoshi, a minha fonte. Bold 18 e white. Perfeito. O tamanho aqui. Deixa o zero também. Agora aqui eu vou adicionar um stack nele também. Vai ser o meu button city e now. Agora aqui ele tem 12 de altura no padding e 48 nos laterais. Então vamos lá. Fit content, 12 de altura, 48 nas laterais. Aqui, o preenchimento dele é um pouquinho diferente. Ele tem um degradê radial. Vamos lá, fio radial. O meu radial, ele vem aqui em cima. E na parte de cima, ele tem uma cor, que é essa daqui. Vou copiar aqui. Radial. Parte de cima ele tem essa cor. A parte de baixo ele tem esta cor aqui, que é o nosso purple. Então vamos lá, na parte de baixo, essa cor aqui que é o nosso purple. Perfeito. Feito isso, eu vou arredondar. 100% de arredondamento, ele tem uma borda. Tem uma borda, eu vou copiar a bordinha dele daqui. E vou colar a borda aqui. Tá feito o nosso botão. Vou selecionar tudo, Shift A para agrupar. Esse agrupamento aqui, ele tá assim. Então vamos lá, é o meu content e ele tem 20 de padding e 34 no gap. Então vamos lá. Gap vou deixar 32. Ele tem 20 no padding. Eu vou colocar aqui o alinhamento para a esquerda. O meu botão vou colocar fill para ele acompanhar toda a largura aqui. Ele tem um radius de 16. Então vamos lá. Ele tem um radius de 16.
ele tem um fio da cor do meu background. E agora eu tenho esses dois aqui, Shift A. Aqui é o meu price table. Perfeito. Agora esse aqui, ele tem 16 em cima. Tá. Ele tem um padding 16 em cima e 8 nos outros lugares. Agora aqui, o gap dele, ele tem também 16. Gap. Cadê o gap? 16. Ele tem um arredondamento na borda de 16 também. Então, um arredondamento no radius de 16. Ele tem também um preenchimento degradê, que ele vem assim. Ele vem de um canto para o outro. Se eu seleciono aqui, eu posso copiar a cor, que é esse branquinho aqui, esse rosinha aqui. Copio, colo e venho aqui no segundo, copio, aqui embaixo, colo. Perfeito, criado tudo certinho já. Agora aqui ele tem uma largura padrão, ele tem uma largura fixa de 341. Posso fazer isso também. Largura fixa de 341. Agora esse aqui ele vai estar fit content, esse aqui ele vai estar fill, esse aqui vai estar fill também para acompanhar toda a largura. E esses aqui fit content para ficar assim. Tá pronto o nosso card da nossa seção dos preços. Eu seleciono os dois, Shift A, vai ser o meu content. Esses dois aqui, eles têm um gap de 64. Então, esse tem um gap de 64. Jogo para cá. É dentro do meu main content, não é para fora não. Jogo para cá, adiciono eles em um stack, que é o pricing. Esse stack ele vai estar fill. A largura dele eu posso fazer. Deixa eu ver como que eu deixei aqui. Eu deixei mais no centrinho mesmo, não precisa mudar. Padding, no top de 80, no bottom de 80 também. Posso apagar esta seção. Então vamos lá para o nosso FAQ, a nossa penúltima seção. Nosso FAQ ele é bem extenso, então eu posso fazer o seguinte: eu vou copiar ele por partes. Essa parte aqui, vou copiar, copio por Figma, por Framer, dou um Ctrl V, venho aqui, opa, seleciono o meu container e jogo para cá. Eu gosto sempre de fazer na parte de fora, porque eu consigo visualizar melhor. Eu tenho um hatch aqui, que é o FAQ, beleza, hatch feito. Eu tenho um título para as perguntas frequentes. Esse título ele tem o tamanho de 64. Então vamos lá, é o Satoshi Bold 64. Esse aqui ele tem uma largura fixa. Eu diminuo aqui também. O line rate dele é 100%, então eu venho aqui nos porcentagens, coloco 100. Beleza, alinho junto com o FAQ. Tem uma descrição? Tem. Posso fazer o seguinte. Vou copiar o conteúdo dela. Vou dar um T, vou colar o texto. E aqui ela tem o seguinte estilo. Opa, deixa eu ver. Demissões regular 16. Demissões, inter, demissões, troca para demissões, regular 16, a nossa cor de textos aqui eu posso deixar 0. O line rate 150% padrão. Largura fixa vai vir até aqui. Agora, isso aqui é bem simples também. Vamos fazer. Copio, colo aqui, falar com o nosso time, ele tem qual estilo? Demissões medium 16 e branco. Demissões tamanho médio 16 e branco. Aqui eu posso tirar esse espaço das letras. Aqui eu tenho um ícone. Vou copiar esse ícone, vou colar aqui junto. Esse ícone ele está agrupado junto com o texto. Dou um Shift A. Aqui vai ser o text, pode ser. Ele tem um gap de... Tem um gap? 4 pixels, é um gap bem pequeno. Acho que até pode aumentar um pouquinho para 8. Já com 8 esse gap. Perfeito. E a gente tem essa setinha aqui também que eu posso copiar e posso colar aqui. Adiciono os dois em um stack.
o texto vem antes. Aqui pode ser o content. E perfeito. Agora aqui, ele tem um... Deixa eu ver. Meu container. Ele tem um space between. E aqui ele tem uma largura que acompanha tudo isso aqui. Então, beleza. Vamos lá. Eu vou agrupar esses dois. Aqui, eles têm um gap de 16. Eles têm um gap de 16. Aqui é o meu text. Agrupo com hatch. É o meu title. Então, beleza. Aqui, alinhamento para a esquerda. Padrão. 16 também. Beleza. Agora eu seleciono esses dois. Shift A. Agora aqui eu vou alinhar para a esquerda. Qual que é o gap entre eles? 32. Então vem aqui no meu stack 32. Aqui eu vou fazer o seguinte. Isso aqui eu vou colocar fill para ele acompanhar todo o container. Space between para ele ficar espaçado aqui, um num canto e outro no outro. E o padding tem 16 nas alturas e 24 nas laterais. Então vamos lá. 16 em cima, 16 embaixo, 24 na direita, 24 na esquerda. Ele tem também um fill. Eu vou copiar ele aqui. Meu fill, processo padrão que a gente já repetiu várias vezes. Colo aqui. Tem arredondamento de 100. Tem uma borda. Minha bordinha também é padrão. Ela é um branco com 12 de opacidade. Perfeito. Agora eu posso duplicar e posso trocar esse texto aqui. Eu não vou criar um componente porque é só 2 cards, então não tem problema. Copia aqui, cola aqui. Aqui eu dou um delete e eu jogo o ícone para cá. Perfeito, perfeito. Aqui é o meu card 1. Aqui é o meu card 2. Seleciono os dois, Shift A. Cards. Largura fill. Qual que é o gap entre eles? 16. 16 também. Criado a minha parte esquerda. Posso fechar. Posso vir aqui, jogar para cá. E eu vou criar o meu FAQ. Como que é o meu FAQ? É muito simples. Pigment HTML, copio todas as camadas. Venho aqui, Ctrl V. Posso puxar esse FAQ aqui. Posso puxar uma pergunta? Posso. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui essa pergunta e vamos puxar para cá. O meu FAQ ele vai funcionar assim. Ele tem um título, um texto, que é um título, que é um texto, né? Copio, colo. Ele tem um tamanho de DM Sans semibold 24. Então vamos lá. Ele tem DM Sans semibold 24. Coloco a cor branca, que a gente já criou. Espaçamento eu tiro aqui. Além da DM Sans, ele tem uma descrição. Essa descrição, posso até duplicar aqui. Colo a minha descrição. Tem um tamanho de DM Sans regular 16, 150% de altura. DM Sans regular, opa, 16. A cor eu posso colocar meu white 2. A altura, porcentagem 150%. E agora aqui eu tenho um card dentro dela que ele tem 631 fixo de largura. Então vamos lá. Seleciono os dois, Shift A, que é o meu card, é meu FAQ, minha question, né? Question do FAQ. Ele tem 631. Então, vamos lá, 631. Ele tem um alinhamento para a esquerda. E aqui ele tem uma seta. Essa seta eu vou copiar. Copio daqui, colo aqui e faço o seguinte. Eu vou colocar aqui em cima, seleciono esses dois e dou um Shift A para adicionar no stack. Vou adicionar como title. E aqui coloco direção para o lado, inverto a ordem, a seta vai para o final e o texto vai antes. Aqui eu coloco space between para ele ficar espaçado assim. Aqui eu tenho um gap de 16 pixels. 16. E aqui eu tenho um padding nas alturas de... Quanto que é o padding? 24. Então vamos lá. 24 no top, 24 no bottom.
E no bottom eu tenho uma bordinha. Essa bordinha será que é a mesma que eu usei em todos? É 10%. Vou deixar com 12 também, para ficar por padrão. Coloquei um fio aqui não. É a minha borda. Coloco 12% de opacidade, mas ao invés de ser todos os lados, eu clico aqui, zero todos e deixo só no B, que é o bottom. Perfeito. Criado a nossa question do FAQ. Agora aqui, o espaçamento está certo. Agora isso aqui, ao invés de deixar fit content, eu coloco fill para ele acompanhar a largura do container. Então quando ele chega no final, ele quebra a linha para a próxima. Perfeito. Posso vir aqui e posso criar um componente. Ctrl Alt K, question, create. Agora, eu deixei a borda na parte de cima também. Não quero, só na parte de baixo. Agora, a gente vai criar a variação dele. Esse aqui é o pack question. Vou deixar closed. E aqui, ela vai ser a variante open. Como que a gente vai fazer isso aí? Agora, não, perdão. Essa aqui é a tá certo. Essa aqui é a close, essa aqui vai ser a closed e essa é a open. A open, ela já tá pronta. Ela tá feita assim, ó. Quando tiver aberta vai estar assim. Quando estiver fechado, eu quero que não tenha esse texto e eu quero que essa setinha, ela fique virada para cima. Então eu posso só segurar Shift e vir aqui e ir girando ela. Então ela vai estar virada para cima quando estiver fechado. Mas, quando eu altero a variante primária, ele altera sempre a secundária junto. Então, eu deixo a primária para cima e na secundária, eu venho aqui, seguro o Shift e giro para baixo de novo, novamente. Agora aqui, ó. Tá para cima, aqui tá para baixo. Então, agora aqui, como eu apaguei o texto, eu acabei fazendo errado, eu tinha que ter feito ele primeiro fechado e depois aberto. Eu venho aqui e, e colo meu texto. Ctrl V. Perdão, tem que criar um texto, na verdade. Colo o texto aqui, tiro o estilo, Demi Sans, regular 16, aqui eu deixo 0. Aqui eu coloco meu branco. Aqui eu deixo a altura com 150%. E eu jogo aqui dentro da minha segunda variante. E também coloco para fill, para ele preencher. Agora, está feito o nosso FAQ, a variação aberta e a variação fechada. Para ele funcionar, eu vou fazer o seguinte. Eu clico na minha primeira variante aqui, que é a Closed. Tá vendo essa setinha aqui? Eu vou clicar e jogar para cá. Deixo em clique, delay 0, não mexi em nada. Beleza. Agora eu venho na minha segunda, clico nesse raiozinho também e jogo para cá, no clique. Ok. Beleza. E agora eu preciso criar as minhas variáveis do título, porque o título ele sempre vai trocar. Title. E a minha variável para descrição. Plain text, description. Perfeito. Está criado o nosso FAQ. Agora eu venho aqui, posso apagar essa parte aqui, posso vir aqui, são quantas perguntas? 4. Então, duplico 4 vezes. Seleciono todos eles, seguro o Shift e vou clicando em todos, ele seleciona. Shift A para adicionar em um stack, é o meu FAQ. Direção para baixo, alinhamento para a esquerda. Agora eu vou copiando aqui. Posso vir aqui. A primeira questão é essa daqui. Não, ele não tem 4 não, perdão, ele tem 5, só que a primeira eu tirei já hoje. A primeira tá certa. Vamos para a segunda. A segunda questão. Copio o título, colo no título, copio a descrição, colo na descrição. Agora, a minha terceira descrição, a minha terceira pergunta, copio o título, colo, copio a descrição, também colo. A minha penúltima pergunta, copio o título, colo. Eu já vi um probleminha ali que eu vou ter que resolver, mas eu já mostro para vocês. Por que que ele não tá mudando. Aqui, colo, copio aqui e colo a última. Ele não tá mudando, por quê? Porque eu criei a variável aqui, mas a variável ela tem que estar aqui. Por quê? Eu posso fazer até o seguinte, eu posso clicar para dar um play aqui para vocês verem. Deixa eu jogar ele aqui para dentro. Vou dar um play. Se eu vir aqui, ele vai estar funcionando. Ó. Eu clico para baixo, ele desce,
Tá invertido também aqui, ó, tá a setinha. A gente acabou confundindo, as questões elas estão todas funcionando, mas a nossa variável de título foi criada no lugar errado. Ela foi criada só quando tá aqui, quando ele tá aberto. Então, se eu clicar aqui, ó, quando ele estiver aberto, ele tá a questão certa. Mas quando ele estiver fechado, não tá funcionando. Por quê? Porque eu não criei a variável na parte certa. Posso vir aqui no título, remover essa variável de título. Venho aqui no meu título do primário e crio uma variável para título. Esse aqui é meu título normal. Esse aqui eu posso remover. Jogo ele para cima. Título. Perfeito. Aqui, ele tem que ficar para baixo. Eu inverti já hoje. Não precisava ter feito aquilo, mas eu inverti. Perfeito. Agora sim, a gente pode mudar as perguntas do jeito certo. Copio a pergunta, colo aqui. Aí eu copio a resposta. Venho aqui, colo, copio a pergunta, colo, resposta. A penúltima pergunta, colo aqui também no description. E a última, copio ela, colo ela, copio a resposta. Pera, eu copiei, colei no lugar errado. Copio aqui, colo, copio aqui e colo também. Posso apagar esse FAQ aqui? Posso. Seleciono ele todo aqui, cadê? Container, apago. Agora aqui ele vai estar funcionando normalmente. Se eu descer aqui, ó, clico para abrir, clico para fechar. Qual que é uma das questões? Eu posso fazer até o seguinte, por exemplo, se eu quiser que a primeira questão venha aberta, aqui na variante closed eu deixo open. Aí a primeira pergunta ela vem abertinha aqui para a pessoa saber que ela pode clicar ou não. Perfeito. Temos aqui o meu stack e o meu outro stack. Eu vou jogar para cá, ele para fora, o meu FAQ. Jogar ele para fora aqui. Só para mim poder agrupar os dois. Eita, não. Quero FAQ. Aí. Eu seleciono os dois, dou um agrupamento. No meu stack é o meu text. Aqui é o meu content. E o meu content, ele vai vir para cá, para baixo. Ele vai ser a minha seção. Opa! Ele vai estar dentro da minha seção de FAQ. E o meu FAQ, ele tem também 80 em cima, 80 embaixo. O meu content, ele é fill. O meu espaçamento entre os itens é space between, ou não é? Deixa eu ver. Gap alto. Perfeito. Agora eu venho aqui no FAQ, coloco um padding de 48, 48. Tá criado o meu FAQ, minha seção de FAQ, mas ela tem uma cor diferente. Ela tem um branco com 1% de opacidade e uma borda com 10% de opacidade. Então vamos lá. No fill, coloco o branco, 1%, coloco uma borda com 10%. Vou colocar 8 para ficar bonitinho. E essa borda, ela está em cima e embaixo. Então vamos lá. Em cima, na direita 0, no left eu 0 também. Perfeito. Criado meu FAQ, falta a minha última seção. E depois dessa seção é o meu footer. Essa seção, vou copiar ela também. Copio. Figma to HTML with Framer. Venho aqui no Framer, colo. Perfeito. Jogo ela para cá, para ficar mais fácil de trabalhar. Vamos copiar o título. Colo o meu título. Tiro o meu estilo. Ele tem um tamanho de 40 também. Então vamos lá. Essa tocha é a nossa fonte dos títulos. Ela tem 48 pixels. 40 pixels. Ela tem uma cor branca. Espaçamento de 0. E a altura é de 130%. Perfeito. Agora, altura, a largura fixa. E diminuo aqui. Pronto, até aqui. Perfeito. Vou copiar o meu texto também. Posso duplicar aqui. Posso colar meu texto. A fonte é uma DM Sans. Tamanho regular. Ela é um 18, que é 150, 150%. Meu white 2. A largura dela é até aqui. Perfeito. E agora eu tenho o meu botão CTA aqui. Quero acesso agora. Só troco aqui. Perfeito. Vou agrupar esses dois. Shift A.
Seleciono os dois, Shift A, é o meu text, alinhamento para esquerda. Qual que é o espaçamento dele? De 20 pixels. 20 pixels no espaço. Seleciono aqui, Shift A, alinhamento para esquerda. Qual que é o espaçamento aqui? 32. 32. E aqui eu tenho celular, posso só pegar e jogar para cá. Esse celular eu agrupo os dois. Eles são o meu content. Esse content, ele está dentro do CTA. Então vamos lá. Eu aperto Shift A. Posso apertar Shift A novamente. Em minha seção CTA. Eu posso pegar agora e jogar ela para dentro. Tá vendo que todas elas estão dentro do main content? É assim que tem que ser. CTA, fill, para acompanhar toda a largura. Agora aqui no content, ele vai estar fill também. E o gap dele, o espaço dele vai estar... Eita, eu tava mexendo no errado, vamos lá. Meu content, ele tá fill também. Space between, é o space between que tá aqui? Deixa eu ver, ou é um gap só que eu coloquei? Não, é um gap. Tá certo. Agora eu venho aqui no meu CTA. Em cima é 80 de padding, na direita 48, embaixo é 80 também, na esquerda 48 também. Perfeito? Feito isso, tá quase pronto. Ele só não aplicou na parte de cima, por quê? Deixa eu ver. Ah, a altura tá fixa. É fit. Perfeito. Criado isso, se eu der um play aqui, minha página ela já tá pronta. Ó, nossa animaçãozinha, nosso botão aqui, os cards aqui funcionando, minha outra seção, meu preço, o meu FAQ totalmente funcional e a minha última seção. Mas, se eu fizer o seguinte, se eu aumentar, aqui ó, tá vendo que tá aumentando? Essa aqui também. Então, a gente vai fazer o seguinte, para essas seções, deixa eu ver qual tanto que tá aumentando, não conferi isso aí. Ó, a gente vai fazer o seguinte, essa seção aqui, info, ela tá aqui. O meu content, ele tá fill, mas ele tem que ter uma max width igual eu falei aquela hora, 1200. Aqui também ele tem no about, ele tem o meu content, ele tem que estar fill, não importa, porque ele não vai crescer mais que isso, porque eu defini uma largura padrão para os itens. Max width de 1200. Aqui ele não está crescendo porque ele está padrão. Aqui também fill, max width 1200. E aqui a mesma coisa. Agora, opa, fill, max width, fixed 1200. Agora se eu vim aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso aumentar, que ele vai crescer só até aqui e ele vai parar de crescer. Por que que não funcionou aqui? Deixa eu ver. Content fixed. Vai. Deixa eu ver aqui. Center. Será que é isso? Vamos ver. Vamos ver. Aí, ó. Parou de crescer. Perfeito. Então tá funcionando certinho. A nossa... Aqui, ele também não foi. Por quê? Deixa eu ver. Content. Start também é center. Não. Eu posso fazer o seguinte. Posso colocar o alinhamento aqui e deixar pra cá. Agora aqui, ó. Não, tá crescendo também. Pera. Então, aqui. Center. Mas eu não quero que fique no centro, não. Quero que fique no start. Porém, eu quero que só cresça até 1200, porque que ele não tá. Aqui é center. Beleza. Agora sim. Vamos ver. Aí, travou, não cresce mais que isso. Perfeito. Agora o meu footer, para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou só copiar e colar ele daqui, meu footer. Copio, porque ele já está todo feito da melhor forma possível. Copio o meu footer. Venho aqui, desktop, dou um Ctrl V. Posso apagar esse footer aqui? Posso. Tá pronto o meu site. Posso publicar ele aqui. Se eu acessar, ele já está funcionando certinho, perfeito, com tudo configurado já, pronto do jeito que a gente queria. Mas o meu footer ele ficou estranho. Por quê? Porque ele não tá fill. Agora sim, se eu der um publish em update, agora atualizar aqui, o meu footer, ele está criado certinho. Agora eu posso só vir no conteúdo dentro do footer, que é o meu container, e dar um max width, dar um fill, max width também de 1200. E aqui no meu
ele tá fixo. Então, se eu der um publish agora, atualizar, tá certinho o meu footer também. Bonitinho. Agora, como que eu faço para mudar esse domínio feio do Framer? Eu venho aqui nas configurações, eu venho aqui em domains, e aqui onde tem free domain, eu posso criar o nome que eu quiser. O meu é Magnetize, então vamos lá, Magnetize, já está sendo usado. Beleza, não tem problema. Magnetize, deixa eu ver como que ele tá. Deixa eu ver no meu footer aqui. Magnetize personal. Perfeito. Criei meu domínio, agora aqui, ó. Ele vai ficar Magnetize personal, ele vai ficar .framer.website, mas ele vai ficar no ar, você vai poder usar sempre que você quiser. Caso você não se importe com isso, não tem problema. Caso você queira, vou deixar o remix link desse projeto para vocês usarem caso vocês queiram. Caso você queira colocar um domínio seu, no caso, você vai vir aqui e vai fazer o seguinte. Você vai vir nas configurações, você vai vir aqui em planos, no próprio projeto, você vai abrir o projeto que eu te mandei, você vai editar caso você queira, você vai personalizar o que você quiser, vai vir aqui nas configurações, vai vir em planos, e aqui, ao invés de business, você pode selecionar personal. Se você assinar o Mini ele funciona para uma página só, então você pode ter uma home e uma página de erro. Ele é R$ 28 por mês, bem baratinho, compensa se você quer fazer só uma landing page, pode pegar o plano Mini sem erro. Tem o plano básico que ele tem até 1000 páginas, então você pode criar uma home, pode criar uma página sobre, uma página quem somos, uma página não sei o que, página de produtos. E tem até 1000 páginas para você criar e ele é R$ 71, então também é bem barato, 71 por mês, aqui no plano anual. Se você colocar mensal, aí aqui ele fica cobrando todo mês. Então o mini ele vai para 55 e o basic ele vai para 95. Mas aqui ele é o anual, ele cobra mensalmente, porém ele já cobra todo o valor e ele divide em parcelas, 12 vezes. Então 28, 71, 142. Perfeito? Aqui o nosso site está pronto. Se eu clicar aqui para rodar, ele já vai estar funcionando normal, bonitinho aqui. Para mim colocar link nos botões, por exemplo, eu quero que esse botão ele leve para o meu site. Deixa eu copiar o meu site aqui. Beleza. Agora eu venho aqui no botão. Cadê? Vou no meu componente. Aqui no meu botão, eu vou criar uma variável para link. Então eu posso criar uma variável. Eu quero que seja uma nova página? Não. Eu quero que seja. Sim, quero que. Não, quero que seja uma nova página, não. Vai abrir na mesma página. Beleza? Cria a variável para link. Aqui no meu botão, agora, se eu descer aqui embaixo, ele tem o link. Posso colar o URL. Perfeito, colei o URL, vou dar um publish. Agora, toda vez que eu. Deixa eu fechar esses sites abertos aqui. Toda vez que eu acessar o meu site e eu clicar no meu botão, vai levar para minha página, meu site principal. Isso aí não tem segredo nenhum. Fechou, rapaziada? Muito obrigado. É isso. Até a próxima.